Ai, então, gente, bom, já me apresentei, né? Sou a Michele, sou psicóloga e fui convidada pela primeira vez esse ano para ser quinto elemento do grupo. Foi muito gostoso, agradeço muito as meninas. Acho que a gente teve um grupo muito leve, muito gostoso. Foi muito bom fazer esse trabalho junto com vocês. Pode passar. E, enfim, quando a gente leu, então, o livro do Lowen, que fala sobre as estruturas de caráter, especialmente quando a gente estudou o caráter histérico, né, que foi um lugar que a gente ficou ali, enfim, acho que toda vez que a gente lê as estruturas, a gente se identifica um pouco com uma e com outra, e a gente identifica as pessoas, né, do nosso convívio com uma e com outra, mas quando a gente chegou no histérico, o nosso grupo, não sei porquê, deu uma fixada ali, né? Estranho. Então, não sei. Mas, enfim, então o Lowen, nesse capítulo que ele fala sobre a histeria, em outros momentos também do livro, esse livro ele foi escrito pelo Lowen, né? A primeira publicação lá do Lowen foi em 1950. E ele já faz uma crítica, não, uma análise do quanto as histéricas que ele estava analisando eram diferentes das histéricas do Freud, que escreveu aquele famoso caso Dora lá em 1900. Né? Então ele já percebia que havia uma diferença cultural, né? Social, valores e costumes diferentes, e que esse sintoma, né, essa estrutura estava se manifestando de uma forma um pouco diferente. E aí a gente conversando no grupo, a gente pensou, nossa, né, mas se 900 era diferente, 950 é diferente, o que será da histérica em 2022, né? Como é que está sendo? Como é que está aparecendo isso aí hoje? E aí, pensando nisso, eu lembrei dessa série que chama Fleabag. Alguém já assistiu essa série, gente? Ah, ela é muito boa. Não, não percam, assistam. Ela é maravilhosa. E é assim, são duas temporadas de Não, na Amazon. Na Amazon. São duas temporadas de 6 episódios cada e tem, assim, 25 minutos cada um. Então é uma série rapidinha e é uma delícia de assistir. Ela é muito boa. Ela tem muito conteúdo, né, para quem estuda comportamento, para quem estuda feminino, enfim, tem muita coisa para ser vista, mas eu tentei focar, até me sentir um pouco injusta com a Fleabag, que é uma série tão rica de focar só nisso, mas enfim, é do trabalho, então focar nas características histéricas que a personagem apresenta ali, tá? Então, acho que pode passar. E essa ideia da... Posso continuar falando ou não? Você quer que você pausou? Aí que eu te mandei outro, né? A louca dos slides. Então, só localizando, assim, também essa questão do, do que era na época do Freud, né? Se a gente for pensar em 1900, a mulher, ela só poderia vivenciar a sexualidade dela se ela casasse, né? Era impensável uma mulher ter uma relação sem estar casada. E aí o Lowen fala que na época dele, né, isso já começa a mudar, e tinha a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então ela começa a ter um outro foco, né, que não do, do da histérica do Freud, do falocentrismo, né? De a única satisfação possível é casar e ter um filho. Então, a educação começa a ser para as mulheres também. Então, ela tem uma mudança social muito grande. E na nossa sociedade, né, ainda mais, né? Ainda que isso não seja totalmente assim, que ainda tenha um custo, hoje a mulher já não precisa mais se submeter a essa questão, né, do seu desejo, enfim. Então, eu coloquei aqui uma sinopse desse site Escotilha que fala sobre a Fleabag, né? Um resumão ali. Então, a Fleabag ela é uma jovem adulta lidando com problemas universais sob o ponto de vista do feminino. Problemas de relacionamento, frustração sexual e profissional e conflitos familiares. Ela vive em Londres, administra um café que está quase falindo e está tentando sozinha superar a dor do luto após a sua melhor amiga e sócia no café cometer um suicídio acidental. Em meio a tudo isso, aí ela também perde a mãe, né? Ela conta que a mãe dela tinha falecido há 3 anos de um câncer de mama, e aí o pai casa uma aluna da mãe, enfim, uma madrinha delas. Assim. Então, que aí vem bem uma coisa de conto de fada, né? A madrasta megera, assim, todos os aspectos de conto de fadas. Dela tem uma irmã, que é
super tensa e super bem sucedida, né? Aquela profissional de sucesso que é a Claire, e o cunhado que é um escroto, que é o Martin, né? O marido da Claire. E o pai totalmente se omite, esse pai não fala da perda da mãe, ele não consegue falar disso, e aí ele fica mandando as duas filhas, né, a Fleabag e a Claire, para palestras sobre feminismo, médico, para fazer as consultas para ver se que a mãe faleceu de câncer de mama, né? E tem um determinado momento que ele também dá para ela um voucher de uma sessão de terapia. Pode passar. Mas é uma sessão só. Então, assim, gente, acho que essa foto mostra muito um lado, assim, da histérica ali, que eu acho da Fleabag, né? Uma que maravilhosa, né? Super elegante, com esse batom vermelho, né? E esse queixão para cima ali, bem numa postura, assim, mais até de uma certa arrogância, assim, né? E o que Lowen explica para a gente é que na infância da histérica foi rejeitado o seu amor no plano genital. Então ela se mantém no orgulho e na determinação, porque não quer ser ferida novamente. E aí o que acontece? Os genitais consentem, né? Tudo bem para ela ter relação sexual, mas o coração diz não. Então, sem o envolvimento. Isso a gente está falando no nível, assim, do sintoma, né, mais do patológico, enfim. Lógico que a histérica que se terapeutiza vai passar disso, né? Então, para a histérica, o amor está cindido em duas emoções incompatíveis, os sentimentos ternos e a sensualidade. O caráter histérico não consegue combinar essas duas emoções em nenhum grau significativo. Um sentimento único dirigido a uma só pessoa. Pode passar. A aparência da histérica é de vivacidade, porque a tensão dela é surpreendentemente flexível. Ela é uma tensão muito forte, mas ao mesmo tempo flexível. Que o Lowen dá um exemplo bem legal, que é o da teia, né? Como se fosse a teia de aranha. Que ela pode ser flexível, ela pode se movimentar, mas ao mesmo tempo ela é muito forte, muito rígida, né? Então, essa teia, ela controla a carga e a descarga e limita a sensibilidade da histérica. E ela tem uma cisão, então, entre as duas metades do corpo, a superior e a inferior. Tem um desejo que é bloqueado pelo medo e a ira bloqueada pelo desejo reprimido. Então, cada repressão vai atuar como uma defesa contra os impulsos opostos, e assim, um vai atuar na parte posterior e outro na inferior do corpo. Então, a histérica apresenta uma parte superior mais pálida, desvitalizada, os olhos amedrontados, cabeça mantida ereta, pescoço, queixo, costas e ombros rígidos, os braços já são magrinhos e peito vulnerável. Aqui nessa foto, acho que se a gente for comparar com aquela primeira lá do batom vermelho, do queixão, a gente vê a fragilidade, né? Eu até coloquei, tinha outros personagens para ver o quão frágil é essa parte dela aqui, né? Parece que vai quebrar a qualquer momento, assim, né? É bem fragilzinha. E já a parte inferior, pelve e pernas carregadas, tem uma pelve razoavelmente solta, ela tem uma mobilidade, né? Lógico, a histérica tem essa coisa do movimento gracioso, né? Uma agilidade corporal e sempre dotada de nuances sexuais, né? Sempre naquele lugar da sedução. E a histérica tem uma ausência de agressividade. Acho que isso também era muito forte lá na época do Freud, né? Que não se aceitava nenhum tipo de agressividade da mulher. A mulher tinha que ser passiva, dócil, docezinha, sempre se submetendo, né? Então, quando ela é agressiva, é sempre num movimento defensivo e não de ataque. Então, analisando a estrutura da histeria, de acordo com o Lowen, observa-se que a produção de energia é adequada, né? Ela tem uma produção boa de energia, com uma descarga moderada, e ela funciona numa economia de energia, ela fica regulando essa produção, entre carga e descarga. Quando a produção é muito aumentada, sem o correspondente habilidade para descarregar, é que gera ansiedade, e aí acaba aparecendo um sintoma somático, que pode ser também o sintoma do flerte, né? Desse flerte num lugar meio compulsivo. Então, o caráter histérico funciona sem sintomas, enquanto é mantido o equilíbrio entre a produção e a descarga, só que a vida fica mais monótona, sem sentido, porque ela é consciente de que ela não está usando a capacidade energética total que ela tem. Ela fica insatisfeita, né, porque é uma outra característica bem marcante da histérica, sempre insatisfeita,
E aí aparece essa necessidade de flertar, procurar novos romances, novas ligações que aumentam a excitação e o nível de produção de energia. Só que aí o problema é como é que descarrega essa energia que foi aumentada pelo flerte. Então, no caso da Fleabag, a personagem, ela é solitária, ela tá deprimida, né? Na primeira temporada da série, ela tá bem num estado deprimido, bem de autodepreciação, e ela acaba utilizando o sexo para enfrentar os diversos traumas da vida dela. É uma mulher moderna, acho que é aí que tá a diferença, né, gente? É diferente da mulher moderna que exerce a sua sexualidade livremente, tá tudo ok. Ela não, ela faz num movimento que é da ordem do compulsivo mesmo, assim, né, da ordem da compulsão. Então, ela não é que ela escolhe com quem ela quer transar e transa, ela transa com qualquer pessoa, independente dela querer, né, ela não se sentiu atraída pelo cara, e ela vai lá e faz nesse movimento de compulsão. Então, ela está tentando curar as feridas dela ali, esses lutos, né, que ela não fala deles, tem bastante dificuldade, e vai mantendo uma postura, por vezes, intimidadora, né, que quando está naquela coisa da arrogância, e outras vezes super encantadora, engraçada, doce, né, que de certo modo são modos que ela se coloca no mundo para proteger as suas dores e segredos, ao mesmo tempo em que apresenta esses comportamentos destrutivos, e ela também afasta quem tenta ajudar ela, né, na série. Eu vou colocar um videozinho daí para vocês, que é uma cena dela no banheiro. Ela acabou de terminar com um namorado, que ela tem um namorado, e dela até tá falando que ele já vai voltar, em 48 horas até ele vir atrás dela, assim. Então, enquanto isso, ela vai aproveitar e encontrar alguém para transar e tal. E ela fala, acho que disso, dá para entender bem esse lugar da sexualidade, não como uma coisa livre, mas como nesse lugar da compulsão. Não sou maníaca sexual. Só não consigo parar de pensar nisso. Nessa coisa performática. Nessa coisa esquisita. Nessa coisa teatral. O momento que você percebe que alguém quer o seu corpo. Nem tanto o prazer físico. Tem umas 48 horas até o Harry voltar. Melhor ir à luta. Cara, eu passei meia hora me arrumando. E acabei ficando o máximo. Tem dias que é assim, gata, belíssima, blusinha nova, sexy. Eu tô indo abrir o meu café agora e... Ai, não. Vai, olha a vontade, meu filho, que não vai rolar mesmo. Olha lá, o cara tá até de boca aberta. É até maldade que eu tô fazendo com esse coitado. Lá vem, capricha, meu filho, atenção. Vai, Piriguete. Oi! Até Não minha sou ideia maníaca inicial era sexual. colocar só a cena do banheiro, mas aí eu achei que essa outra também tinha uma característica ali da estética, né? A do banheiro, que é bem na coisa, né, do prazer, muito mais na sedução, né, no drama da coisa ali, do que no ato sexual, né? E a coisa enfim, dela ali toda se achando maravilhosa, né? E eu fiquei pensando até no lugar que esse flerte tem hoje na sociedade, né? Porque o Lowen até ele fala no livro do Garota Coquette, sei lá, que é essa garota toda espivitadinha e charmosinha, né? Que era muito admirado, que era muito lindo. E hoje, assim, tem talvez um olhar pejorativo para isso, né? Que é o que ela tá toda maravilhosa, e o cara chega e fala, piriguete, né? Xinga ela, enfim, né? Então, também pensando nesse lugar da contemporaneidade, como é que hoje é visto, né, esse flerte da estética. Então, o Lowen coloca assim, que a falta da satisfação na atividade sexual, ela leva a essa busca por diferentes parceiros, mas é uma busca passiva, submissa a eles. É como se fosse a bela adormecida esperando que o homem a desperte, um amante ideal que liberte a sua sexualidade reprimida, ao mesmo tempo em que ela tem medo de se envolver emocionalmente. Quer dizer, ela quer, mas ela não quer, né? Que deseja, mas tem medo, né? Então, para o Lowen, esse flerte da histérica, ele consiste em comportamentos corporais sexuais, geralmente inconscientes,
Eu acho que hoje também, né, a histeria já não é tão inconsciente quanto era naquela época, que o desejo acho que era tão reprimido que ela seduzia sem perceber muito. Hoje acho que a mulher já tem consciência, né, de que hoje eu vou sair para arrasar, hoje eu vou me arrumar, né, enfim. É, então não há abordagem direta, ela nunca vai chegar no cara, né, então ela induz o outro à ação sexual, que termina com a submissão à agressividade sexual do outro. Ela apenas cede, transpondo ao outro a responsabilidade pelo ato sexual, né? Então foi o outro que fez, foi o outro que quis. E por trás dessa submissão aparente há uma atitude agressiva que conduz a uma satisfação sexual, que é o que difere a histérica das outras estruturas, dos pré-genitais, né? Lá das estruturas de caráter oral, enfim. Então a histérica tem uma satisfação sexual, né? Não é que ela não tenha, mas não é tão. Ela sabe que a capacidade dela seria maior do que o que ela tem. Tem aquela coisa da economia de energia lá, né, na curva. Então, o flerte ele visa produzir uma perseguição amorosa pelo outro, que tende a reparar esse mal narcisista que é provocado lá pela rejeição da sua sexualidade na infância. E o que vai acontecer é sempre a provocação, daí uma resistência e a submissão. Ela vai trabalhar nisso, assim, né? Ela provoca, a hora que o outro vem, ela dá uma resistida e aí ela se submete e a responsabilidade fica toda pro outro, né? Uma coisa que o Lowen fala também nesse livro é que a histérica ela vai buscar terapia só quando alguma coisa sai do controle, que ela tenta restabelecer esse controle, né? Como a gente viu lá no começo da histérica, ela tem um funcionamento muito tranquilo, assim, né? Ela dá conta de viver numa boa, não tem sintomas muito que impeçam ela de se relacionar, enfim. Então, a busca da terapia dela vai ser quando alguma coisa está fora do controle. No caso da Fleabag, tudo saiu do controle, enfim, e o pai dela dá no aniversário, lá no, não é no aniversário, no dia que ele faz um jantar para contar que ele vai casar com a madrasta megera. Ele dá para ela um voucherzinho que é de uma sessão de terapia. Então, acho que esse já é o próximo, acho que é o videozinho dela da terapia. Aí eu tive que dividir em dois, mas um é a continuidade do outro. Então é a sessão dela de terapia, assim, lógico, né, gente? Porque É um seriado, é um filme, essa terapeuta. Mas, enfim, eu acho que tem coisas legais aí, dá para fazer uma crítica, mas também tem coisas legais aí dessa sessão que ela faz com a terapeuta. por que acha que seu pai sugeriu essa sessão de terapia? Ah, eu acho que foi porque minha mãe morreu e ele não consegue falar nisso. Eu fiquei 1 ano sem falar com a minha irmã porque ela acha que eu transei com o marido dela e porque eu passei a maior parte da minha vida adulta usando o sexo para esconder o vazio gritante do meu coração. Eu sou boa nisso, né? Apesar de eu não fazer mais isso. Você se dá com a família? A gente se entende. Conversam? Ah, não. Tem amigas? Quê? Tem amigas? Não tenho tempo pra... Eu tenho um pouquinho da Índia, mas ele é meio de lua. Não foi piada. Me fale sobre o sexo. De tudo? Disse que não faz mais isso. Agora eu só jogo tênis. Tá difícil. Desculpa. É que... o sexo não trouxe nada de bom, então eu tô tentando não... Mas eu... E o que encontrou na sua abstinência? Eu ando cheia de tesão e o seu lencinho não ajuda. O impulso ainda existe? O impulso... O impulso existe com certeza. Mas nunca com a pessoa certa. Alguém em particular com quem não tá fazendo sexo? Não. Não aconteceu nada, é que... ele não tá disponível. Ele está numa relação? Seríssima. É mesmo? Como assim? O tipo de relação onde um diz como o outro tem que se vestir. Tá apaixonado por ele? Não. Por que achou engraçado? Sei lá, sei lá. Você não é romântica? Não. Só uma garota sem amigas com um coração vazio. Pela sua descrição.
Desculpa. Então, a questão da amiga é central, assim, só que, assim, não é nos primeiros episódios que ela conta o que aconteceu, então eu não quis colocar para não trazer spoiler. Mas tem uma questão a ver com a sexualidade e também com essa questão da melhor amiga que tem o suicídio acidental lá, enfim. Acho que é muito boa a sessão, né? Lógico, acho que é meio forte para uma primeira sessão, por isso que ela notou que ela não voltou mais, né? Porque não tinha transferência, enfim, ela já chega interpretando assim. Mas, enfim. Exatamente. Então aí, ó, já fica a dica. Não façam isso na primeira sessão. Não façam isso antes de estabelecer transferência. Mas enfim, mas acho que mostra bem ela falando, ela tem, né, a consciência de que ela usa o sexo como sintoma, né? E daí chega um momento na vida dela, então depois disso que ela vê que ela tem que parar com isso. Aí ela começa a se alimentar melhor, ela vai fazer exercício físico, né? E mudar de vida, e para de transar. E ela para de fazer isso nesse lugar da compulsão, enfim. E aí o que acontece? Naquele jantar da família, ela acaba que se apaixona pelo padre que vai celebrar o casamento, né, da madrasta com o pai. Também, enfim, né, volta e é histérica, né, é eterna insatisfeita, né, procurando algo da ordem do impossível, enfim. Mas ela consegue estabelecer com ele uma relação terna daí, né, que acho que é aí que tem a grande quebra da série, assim, ela não fica só, ela consegue se relacionar, de fato, com alguém, né, enfim. Então, né, aquilo que eu tinha falado, que esse flerte já é num nível mais consciente, e a Fleabag, então, tem toda a consciência disso. O Lowen, ele observa que o caráter histérico do seu tempo, em comparação lá com o Freud, já não tinha tanto medo do objetivo sexual, como de profundos sentimentos de amor, originários do coração. A sexualidade ela é limitada aos genitais, cindida de sentimentos ternos. Então, em tempos mais antigos, o caráter histérico rejeitava também o objetivo sexual. Então, na época do Freud, o padrão excluía o contato genital, mas a submissão acaba tendo esse mesmo motivo, que é, embora menos intenso hoje, o medo de uma excitação forte, de ser dominada, de perder o controle, e a genitalidade acaba funcionando como funcionando a serviço de uma defesa contra a sexualidade, que é uma coisa que a gente também conversou bastante, a gente ficou, mas como assim, né? Mas então, o que é a sexualidade, né? Mas a sexualidade como todo o envolvimento do ato, né? E não só usar a genitalidade como sexo. Então, o que a gente percebe aí, né? Tanto da teoria ali do Lowen com a personagem Fleabag, né? Ela tem medo e desejo de ser amada e protegida, deseja ser respeitada, mas não luta pelos seus direitos, fica nesse lugar aí da resignação. O funcionamento do ego é baseado na realidade, né? Não tem nenhuma questão aí mais grave de sintoma nesse sentido. E o sexual, ele é baseado na genitalidade. O comportamento do flerte, ele aparece como uma defesa à sexualidade ou amor, aí hoje manifestado na submissão sexual. Então, ele, né, tem, mas nesse lugar de submissão. A ameaça hoje, então, é a de um envolvimento emocional profundo. Ela tem o medo de cair de amor. E quando a Fleabag finalmente consegue amar, ele é um padre, né? Pode passar. Essa é a cena, gente, também coloquei a cena onde ela conhece o padre, que eu acho que é muito legal. Quando vocês assistirem, espero que todos assistam a série, vocês vão perceber isso, assim, não sei, eu percebi, não sei, acho que todo mundo tem um pouco disso em si. Tá rolando jantar ali com a família, enfim, né? Enfim. Tá rolando jantar e tal. Ela tá um ano sem falar com a irmã, enfim, ela tinha feito uma cena histérica lá na exposição da madrasta, quebrou tudo, enfim. E aí ela ficou sem se falar, e aí eles resolveram casar e fizeram esse jantar para apresentar o padre para eles e ter aquela conversa. E assim, gente, pra Fleabag, para mim também, quando eu assisti, o padre era invisível. Assim. Então ali o padre, no jantar, enfim. Daí ela sai lá fora fumar e acontece essa cena. Pode pôr ali, por favor. Fellow smoker. Do you have a spare one? Sure.
So do your family get together much, or fuck you then? Ele manda um foda-se. Tipo, opa! Não, ele é padre. Padre católico. Enfim, se tornou padre. E essa série tem uma... Posso falar, não? Oi? Voltou? Então tá. E essa série tem uma característica interessante, porque o nome da série é Fleabag, mas em nenhum momento é dito o nome dela durante os episódios, enfim, né? Então Fleabag traduz como saco de pulgas, né, em inglês, e assim, não é nomeada, né? Ninguém chama ela. São poucos personagens que têm nome. A Claire, eu sei que tem, acho que o cunhado, o pai é pai, a madrasta é madrasta. Tem vários personagens que não se diz o nome deles durante a série, né? Que é meio que para ficar numa coisa ali de arquétipo, enfim, né? Desse significado para cada um identificar como puder, assim, né? Enfim, então ela se apaixona aí pelo padre gato. E daí o padre é o padre gato, né? Assim, ele fica, o personagem é o padre gato. E ela então começa a se envolver com ele. Também não vou contar do desfecho disso, né? Enfim, se a escolha foi pela Fleabag ou por Deus, vou deixar vocês assistirem a série. Enfim, mas assim, nenhuma pessoa apresenta características de uma única estrutura de caráter, e como o personagem não é diferente, né, gente? Então, é lógico, ela tem... vocês perceberam, eu só coloquei a parte de cima dela, de baixo não, porque daí de baixo eu achei que não parecia com a histérica, né? Porque nessa coisa da cisão, né? Enfim, é uma atriz, né, fazendo uma personagem. Aliás, a atriz é também a roteirista, diretora, tudo, assim, dessa série. É maravilhosa. Phoebe... esqueci o sobrenome dela. Como? Isso, Wainer-Bridge. Ela é maravilhosa. E então, assim, a gente vai identificar coisas de todas as estruturas, né? Que bom que ninguém é uma coisa só, que todo mundo se mistura com os vários tipos de caráter, né? Mas, assim, daí um resumo que né, na personagem Fleabag, então a gente pode, dentre outras características, observar esse comportamento sexual compulsivo num lugar de defesa em relação aos sentimentos externos, né? Que faz a gente pensar numa forma contemporânea daquele mesmo padrão, né? Indicado pelo Freud e pelo Lowen quando eles analisaram lá as estruturas histéricas. Aí só coloquei essa foto porque, não sei se vocês lembram lá na hora da terapia, que ela fala, eu tenho uma porquinha da Índia, né? Um porquinho da Índia, mas é uma menina. E essa porquinha da Índia tem todo um simbólico de representar o coração da Fleabag, assim, né? Ela tinha dado essa porquinha da Índia para amiga lá do suicídio acidental. E daí tem cenas, assim, que tem esse cunhado que ela não gosta, né? Enfim, tem conflito. Ele diz pra irmã que ele tenta beijar ela e diz pra irmã que foi ela que tentou beijar ele. O cara é muito nojento, assim. E tem um momento que ele entra no café dela e pega o porquinho, e ela fala, larga, larga, assim. Então esse porquinho é mesmo um símbolo ali do afeto, do coração dela, né? E daí o padre, então, pegou, né, o coração da Fleabag, então acho que essa foto é bem simbólica, ele fica lá com aquele porquinho, assim, então deu para ver que ele realmente conseguiu pegar o coração dela. Mas deixa uma hora que ela fala, você já brincou demais com o meu porquinho da Índia, né? Você já brincou demais com o meu coração. Nossa. Então é isso, gente. Assim, acho que é muito complexo pensar na histeria, pensar na feminilidade, né? Então trouxe algumas coisas aqui que eu achei interessantes. E para fechar essa frase do Freud, lá de 33, que ele fala: se desejarem saber mais a respeito da feminilidade, é do livro Sobre a Feminilidade. Indaguem a própria experiência de vida dos senhores, ou consultem os poetas, ou aguardem até que a ciência possa dar-lhes informações mais profundas e coerentes, né? Então ele mesmo reconheceu que era complexo demais para ele estudar, né? Enfim. Então é isso, gente. Acho que é o último, né? Obrigada.